Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tatiano novamente e hoje a gente vai falar sobre DDoS. A gente vai entender o que é um DDoS, como funciona esse tipo de ataque e como a gente pode tentar mitigá-lo. DDoS é a abreviação do termo Distributed Denial of Service, que em português significa negação de serviço distribuída. Mas antes a gente precisa entender que existem dois tipos de acesso a um servidor de uma aplicação, tipo uma aplicação web ou um aplicativo mobile. O primeiro deles é o acesso legítimo. A gente tem o usuário acessando o nosso aplicativo. Ele tem uma conta, tem a permissão de utilizar o serviço que a gente está provendo. O segundo tipo de acesso é o acesso do tipo malicioso. Então, é uma pessoa que ela não tem a permissão de acesso, ou tem, mas ela usa aquela permissão para fins ilegais ou para tirar proveito de alguma brecha do teu sistema. Proveito financeiro ou pelo simples prazer de ver o seu sistema fora do ar, por motivações políticas ou por interesse próprio, ou só para testar suas habilidades. Acontece muito disso também na internet. Como a gente identifica as tentativas de acesso maliciosos? Porque a dinâmica de um acesso legítimo e malicioso é muito parecido. É uma requisição que parte do usuário para um servidor. Mas como a gente identifica as tentativas de acesso maliciosos? Normalmente a gente precisa recorrer a sistemas de monitoramento para monitorar padrões. Então, um serviço que ele está sob ataque, normalmente ele apresenta características de estresse. Aumenta de maneira exponencial o número de requisições por segundo. É estranho, você tem um volume de 10 acessos por segundo. De repente aquilo pula para 1000 acessos por segundo e você não fez nenhuma ação de mídia, marketing. Um aumento de requisições por segundo pode sinalizar um ataque DDoS. O outro passo seria visualizar os logs e tentar entender a origem daquelas requisições. Como a gente disse nos vídeos anteriores, toda requisição ela tem um IP de origem, que seria a identidade da pessoa que está iniciando aquela requisição. Se eu tenho muitas requisições partindo do mesmo IP, isso é um indício de alguma coisa maliciosa ali. Com isso, eu consigo estimar as localizações, as regiões. É muito comum esses ataques DDoS eles partir de origens de outros países. Então, se eu só atuo no território nacional, é bem estranho que eu tenha um volume grande de requisições partindo da China, Rússia, ali da Ásia como um todo. Só que como eu bloqueio essas origens? Lembrando que não basta só bloquear no meu firewall do lado de cá esses IPs. O bloqueio não impede de eu receber as requisições. O bloqueio ele vai fazer o meu servidor deixar de responder. Mas a requisição ela vai chegar até o meu servidor, ele vai processar. Essas requisições elas podem engargalar o meu link de acesso. Eu, como um gestor de TI ou como uma empresa, eu acabo ficando bem limitado em soluções locais. Mas vamos ver aqui como funciona em detalhes um ataque DDoS. Então aqui eu tenho o nosso hacker aqui, o usuário malicioso, e aqui eu tenho o nosso servidor web. Normalmente, esse usuário malicioso, esse hacker, ele possui um exército de bots espalhados pelo mundo. Então ele infecta computadores, servidores, roteadores, qualquer dispositivo que esteja na internet, cria uma rede de bots maliciosos que ficam aguardando só a ordem e o alvo. Então o atacante fala assim, ó, iniciar o ataque alvo site XPTO. Então todos os bots começam a mandar requisições ao mesmo tempo naquele servidor. Chega um ponto que esse servidor não tem mais capacidade de responder tantas requisições e ele fica offline. Literalmente ele sai do ar. Então todo mundo que precisa acessar esse serviço não consegue, ele está fora do ar. E esse ataque ele pode durar horas, dias. E se você não tiver uma forma de mitigar esse ataque, de parar ele, de interromper o fluxo de requisições, impedindo que essas requisições cheguem até o seu servidor, significa que quem paga para utilizar esse serviço não vai conseguir utilizar. Isso pode até decretar a falência da tua empresa, porque o teu usuário não consegue acessar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ele vai procurar o teu concorrente, alguém que forneça esse serviço. Se você fizer uma breve pesquisa sobre os ataques recentes, você vai encontrar muita informação. Então aqui, ó, mega ataque DDoS de 3,8 terabytes por segundo teve participação de IPs vindo do Brasil. Aqui na Cloudflare, qual foi o maior ataque DDoS de todos os tempos? Google afirma ter mitigado o maior ataque de negação de serviço em outubro de 2023. Um ataque HTTP2 Rapid Reset que atingiu o pico de 398 milhões de solicitações por segundo.
Isso é muita coisa. Aqui na Veja, DDoS, o ataque hacker que derruba redes oficiais já mirou o Bolsa Família. Então, provavelmente aqui teve algum interesse financeiro. E aqui ele cita que o Brasil foi o segundo maior alvo mundial de ataques. Então, é preocupante. Aqui no Olhar Digital, quase 8 milhões de ataques DDoS já ocorreram em 2023, aponta o relatório. E aqui, olha, ele cita um motivador político, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, esses ataques podem ter diversas motivações. Mas qual seria a solução para um caso desse? Então, aqui eu tenho o nosso usuário malicioso, nosso hacker, e eu tenho o nosso servidor web. Eu passo a ter um proxy no meio do caminho. Então, uma estrutura intermediária que vai servir como uma ponte entre as requisições e o meu servidor da minha aplicação. Então, aqui o nosso usuário mobiliza a rede de bots dele, o bot lança um ataque DDoS. Esse proxy, ao invés de mandar as requisições para a nossa aplicação, ele barra essas requisições. Então, esse volume de requisições não chega até a nossa aplicação, ele fica protegido. Esse proxy ele passa a identificar esse tipo de ataque através dos padrões. Um volume de requisições muito alto partindo dos mesmos IPs, partindo de regiões onde a nossa aplicação não atende. Então, posso criar um rate limit, né, que é um limite de requisições por regiões. E com isso, o nosso usuário que está pagando e é legítimo e tem que usar, a requisição dele passa. Esse tipo de abordagem fornece uma camada a mais de segurança, garantindo que nosso serviço permaneça no ar, mesmo durante uma tentativa de ataque. Quem pode fornecer o serviço de proxy? Como a gente viu naqueles casos recentes, a gente teve ataques em cima de órgãos governamentais, ataques no Google, Microsoft relatou ataques também nos últimos anos, e você precisa de muito poder computacional e pessoas monitorando esse serviço constantemente, mudando rota, impedindo acesso, criando bloqueios a partir de algumas origens. E eu vou citar aqui alguns provedores de soluções proxy, que nem a DDoS Guard, tem a OPX, a gente tem aqui a Checkpoint e a Cloudflare, que ultimamente ganhou bastante notoriedade no caso do X, né, no desbloqueio com proxy reverso, e é uma das mais famosas aqui, que praticamente boa parte da internet utiliza eles para esse tipo de situação. Eu posso dizer que todo esse assunto é muito complicado, e a gente aqui no GNU tem expertise para tratar desses assuntos de TI e te auxiliar na melhor escolha, entender o teu cenário e te ajudar nesse ecossistema tão vasto de tecnologias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver dúvidas, deixa aqui no comentário. Siga a gente, ative o sininho e até a próxima.